Olá, pessoal, e vamos começando mais um podcast Glione e nós vamos falar de uma coisa que é muito simples. Não tem aquele ditado que quem morre de véspera é peru? Bom, eu posso falar uma coisa bem fácil. Esse peru chama-se Donald Trump. Por que ele está sofrendo assim? Ele admite risco de impeachment se republicanos perderem eleições legislativas. Bom, ele fez uma coisa que ninguém mais sabe fazer quando sente cheiro de derrota. Confessou antes de ser acusado. O Trump afirmou na terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, que pode sofrer impeachment caso os republicanos percam as eleições legislativas de meio de mandato em novembro. A fala foi feita em reunião fechada com parlamentares do próprio partido, ou seja, não é bravata para a base, é medo comunicado internamente. Segundo ele, se os democratas ampliarem sua força no Congresso, abrirão imediatamente um processo de impeachment. Então, traduzindo, Trump admite que governa na ilegalidade funcional e que só permanece protegido enquanto controla o parlamento. Só que tem um pequeno porém aí nessa história. As eleições legislativas que acontecem nos Estados Unidos sempre fazem uma renovação de toda a Câmara dos Representantes e 35 das 100 cadeiras do Senado. É nelas que se define se o presidente governa ou se passa a ser investigado, sabotado ou contido. Hoje, os republicanos têm maioria mínima na Câmara, apenas 3 cadeiras de vantagem. Ou seja, qualquer espirro eleitoral vira pneumonia institucional. E o Trump não fala em impeachment por acaso. Ele sabe que controle do Congresso é blindagem. A perda do Congresso é guilhotina jurídica em câmera lenta. O impeachment nos Estados Unidos não é exceção democrática, é instrumento regular da luta entre frações da burguesia, que foi usado contra Nixon, contra Clinton, 2 vezes contra o próprio Trump, e será usado de novo, não por moral, mas por correlação de forças. E o fato da Venezuela agravou ainda mais a situação, juntamente com a Groenlândia, que já está criando um grande mal-estar com a União Europeia, principalmente com a Dinamarca, que é cujo território groenlandês pertence ao reino da Dinamarca. E isso aí, pessoal, causa muitos problemas porque tem a OTAN no meio. E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa que é Estados Unidos e Europa, vai estar sendo sacudida até cair. E o medo é esse. Essa fala do Trump de ocorrer em meio a uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, ao sequestro do Nicolás Maduro, a estar caçando briga com o México, Cuba e Colômbia, a Casa Branca insiste aí que não foi um ato de guerra formal. Claro que não foi, porque se fosse, exigiria autorização do Congresso, segundo a Lei de Poderes de Guerra de 1973. Essa lei surgiu após o Vietnã, justamente para impedir que presidentes brincarem de imperador global, mas na prática virou um manual de contorno legal. Aí vocês vêm aí eu vou e pergunto a vocês: o Trump está sofrendo
um desgaste político dentro dos Estados Unidos? Sim, está. Protestos estão acontecendo em todos os estados estadunidenses, né? Todos os estados que compõem os Estados Unidos. No domingo, os protestos tomaram conta em toda a região da Nova York, Califórnia, Miami, pessoas nas ruas contra a intervenção na Venezuela, ou seja, é crise externa, crise interna, Congresso instável e Trump no meio disso tudo dizendo em voz alta: se eu perder o parlamento, eu caio. Mas a moral da história, pessoal, é que Trump não teme o impeachment por erro. Ele teme impeachment porque sabe exatamente o que está fazendo. O problema nunca foi legalidade, é poder. E quando a burguesia se divide, o presidente vira descartável. O presidente vira descartável. Eu vou dizendo a vocês, gente, quando você já não tem mais uso para o capital, ou os capitalistas, eles apenas correm com você. Isso vai acontecer ou será que não? Só o tempo nos dirá. Até o próximo podcast Glione.